e conta também se há alguma chance de o Corinthians fechar com o Arthur Cabral. Já o Corinthians desistiu de um zagueiro de renome, bastidores, negociações e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre muitas outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Combinado? Bora começar com o tradicional giro de notícias, e a primeira novidade diz respeito à Copa do Brasil, que terá regulamento diferente para a primeira fase. Você vai lembrar que o visitante poderia empatar, que passaria de fase. Para essa edição de 2025, em caso de empate na primeira fase da Copa do Brasil, decisão será por pênaltis, assim como já acontece na segunda fase. Para completar o giro de notícias, já havia antecipado para vocês, James Rodrigues está livre no mercado. Ele rescindiu nas últimas horas seu vínculo com o Rayo Vallecano, e a pergunta que fica é: caberia no seu time do coração? Preciso contar agora que o Corinthians desistiu da contratação de Davi Luiz. Timão foi o primeiro a abrir tratativas com o defensor quando ele ainda defendia o Flamengo. Na oportunidade, o Corinthians ofereceu um contrato com duração de 2 anos. Era uma indicação do Fabinho Soldado, que entendia que o Davi Luiz, além de entregar dentro de campo, ainda ajudaria bastante no vestiário por conta da sua liderança e exemplo, especialmente para os mais jovens. Só que o Corinthians estabeleceu prazos para a resposta do Davi Luiz, que segue bastante indeciso sobre o seu futuro. Ele acabou não respondendo nos prazos exigidos ou sugeridos pelo Corinthians e o nome foi descartado. Informação de uma pessoa do staff do Davi Luiz dá conta de que hoje o Cruzeiro, o Fortaleza e o Grêmio são os principais interessados. O Grêmio não confirma as tratativas, mas o staff do jogador garante que esses são os 3 clubes com maior possibilidade. O Davi pretende se decidir até a próxima semana. Ele tem mantido a condição, a forma física de forma particular, aproveitando um pouquinho das férias, sem se descuidar do peso. A tendência é que o Fortaleza seja o clube escolhido. Já houve inclusive uma reunião, um almoço entre o Davi Luiz, o Júlio Taran e o Marcelo Paz, que é o CEO do clube. O Cruzeiro, com as negociações avançadas em relação a Valentim Gomes e o Fabrício Bruno, deve acabar abrindo mão da contratação do Davi Luiz. Tem essa questão do Grêmio na busca por um zagueiro para o lugar do Pedro Jeromel, mas a pedida do Davi Luiz é considerada muito alta. Para falar agora sobre a chance de Arthur Cabral virar reforço do Corinthians. Especulação que surge no jornal Record de Portugal. Por lá foi publicado que o Corinthians já procurou o Benfica, dono dos direitos econômicos do centroavante brasileiro de 26 anos de idade, para demonstrar interesse na contratação do Arthur Cabral por empréstimo de uma temporada. O Benfica teria dito não para a proposta. Posso garantir para vocês que dentro do Corinthians essa especulação não existe. O Corinthians em algum momento pensou na contratação de um centroavante e, por indicação do Ramon Dias, conversou com o Vasco pelo Verratti, mas como o Yuri Alberto não teve mais nenhuma proposta ou sondagem da Inglaterra, esse assunto em relação a centroavante esfriou. A impressão que o Corinthians tem é de que o Yuri Alberto fica, pelo menos até julho, o que não justifica a chegada de um outro jogador para a posição. Arthur Cabral, que foi comprado há 1 ano e meio pelo Benfica por 20 milhões de euros. Junto à Fiorentina, clube português, em outros momentos, quando procurado por times brasileiros, pedia na casa dos 20 milhões de euros. Arthur Cabral, que soma na atual temporada 20 jogos, 5 gols e 1 assistência. Na temporada anterior, a sua primeira com a camisa do Benfica, 43 jogos, 11 gols e 5 assistências. Corinthians vai devagar em relação a contratações, nenhum nome oficializado para 2025 até aqui. O Timão Boston. Nicola, o que você acha que vai? Você acha que vai haver impeachment do Augusto? Qual a sua avaliação da gestão dele até aqui? Timão, vamos lá. Pergunta ótima. Se você conversar com qualquer opositor no Corinthians, ele vai cravar para você que o Augusto já está fora, que assim que houver o procedimento interno lá, com a reunião, a convocação do Conselho Deliberativo, vai haver aprovação para o impeachment dele no Conselho Deliberativo. O passo seguinte é a aprovação dos sócios, e é aí que o Augusto pode acabar se salvando. A avaliação interna de que ele cometeu uma série de equívocos, deslizes, erros e até algumas coisinhas mais graves. Eu vou te dizer, Timão, que ele não fez nada muito diferente do que outros presidentes, tá? Duílio também cometeu um monte de equívoco, um monte de deslize e um monte de coisa que a gente pode até suspeitar. A grande diferença é que agora ele tem uma oposição gigante contra ele, formada por André Sanches e companhia. Então, se não fosse o Augusto, mas sim
o André Negão, candidato que era da situação, a cometer esses erros, não haveria barulho para o impeachment dele. Alguns erros do Augusto são muito pesados. A situação da Vaidbet é um escândalo, Corinthians criou um fantasma, um laranja, para receber 25 milhões de reais. E o que a gente precisa, o que a justiça precisa é descobrir quem é que se beneficiaria desse laranja. Você fecha um acordo com a Vaidbet sem um intermediário. E aí depois você cria um intermediário para receber 25 milhões, esse dinheiro certamente seria devolvido para alguém do Corinthians. É isso que precisa ser descoberto, para que esses caras vão em cana. Outro erro gravíssimo, a situação do Matias Rojas. O Augusto havia prometido ao Matias que pagaria os salários atrasados e deixou claro a ele que, se não cumprisse o acordo, o Matias poderia ir à justiça para cobrar não só o que o Corinthians devia, mas todos os salários até o fim do contrato. Foi o que aconteceu, o Augusto não cumpriu com o acordo e agora o Corinthians está prestes a ver uma bomba de 40 milhões de reais explodir no colo da presidência, tá bom? Salve, Nicola, como é que vai ficar esses times que são patrocinados por casas de apostas que não foram regularizadas? Os casos mais graves hoje são da PixBet no Flamengo e da Esportes da Sorte, do Corinthians, Grêmio, Bahia e Atlético Paranaense, tá? Elas foram regularizadas, mas via Loterge, a loteria do estado do Rio de Janeiro. E uma decisão no início desse ano do ministro do Superior Tribunal Federal indicou que somente casas aprovadas pelo governo federal e não pela Loterge estão autorizadas a continuarem atuando no país. O problema é que não há data para um julgamento no STF, que está fechado por conta do recesso de fim de ano, e ninguém sabe ao certo. Qualquer pessoa que disser que sabe o que vai acontecer está mentindo, porque não dá para cravar o futuro. As demais casas regularizadas pagaram esse é um ponto importante. Por que algumas casas de apostas preferiram acordo via Loterge em vez do governo federal? Porque o acordo é muito mais barato na Loterge do que no governo federal. O governo federal cobrou de cada uma das casas 30 milhões de reais. Vai fechar minha live. O Matheus pegou o mouse aqui e... Bom, o governo federal cobrou das casas 30 milhões de reais. A Loterge cobrava pelo acordo 5 milhões de reais. E diante desse cenário, ficou muito mais fácil e acessível para algumas casas. A pergunta que eu faço é: por que a Esportes da Sorte, que paga 103 milhões de reais ao Corinthians por ano, e se comprometeu ajudando com mais 2 milhões de reais por mês no salário do Memphis Depay, e a PixBet, que é a dona do maior contrato de patrocínio no Brasil, ela paga 115 milhões de reais por ano ao Flamengo. Por que essas casas não fecharam acordo com o governo federal pagando 30 milhões de reais? Enfim. O João Vitor Santos Monteiro, membro há 18 meses. Caraca, João, 1 ano e meio eu quase não te vi. Manda mensagem, aparece aí, para mandar mensagem pra gente conversar, tá bom? Olha, ele escrevendo assim: boa noite, Nicola, cheguei agora. Alguma novidade sobre o Corinthians? É verdade que tem proposta pelo Acosta? Samir Carvalho trouxe essa informação ao longo da semana, proposta de empréstimo com opção de compra, em moldes parecidos a do Thales Magno. O que eu sei é que o Ramon Dias adora o Acosta. Ele acha o Acosta, por exemplo, muito mais útil para o Corinthians do que o Paul Pogba. Mas ninguém no Corinthians quis confirmar essa proposta oficial, tá? A André, que é membro do canal do Nicola. Nicola, e o caso do Garro? Acha que ele terá condições para jogar como jogou em 2024? André, a pergunta é espetacular, muito boa e bem difícil. Eu vou trazer as informações técnicas, né? Ele foi indiciado na Argentina por homicídio culposo sem culpa de matar. Vocês sabem, ele se envolveu no acidente dirigindo uma Dodge Ram, acabou atingindo ou colidindo com uma moto. Um motociclista de 30 anos de idade morreu na hora. O motociclista estava sem capacete, trafegando com uma moto sem luzes ou com luzes apagadas. Já por sua vez, o Garro estava dirigindo com 0,54 grama por litro de álcool no sangue, num local, na Pampa, onde não é permitido a tolerância zero para álcool. Esse indiciamento por homicídio culposo permite a ele sair da Argentina. Ele já embarcou de La Pampa para Buenos Aires, distância de 800 quilômetros, e nessa segunda-feira ele embarca com destino ao Brasil. O Corinthians até permitiu que ele se ausentasse dos primeiros dias da pré-temporada. Ele preferiu vir para o Brasil para participar de toda a pré-temporada com o time. É difícil saber qual vai ser o impacto, né? Mas é uma coisa que certamente mexe, especialmente com a família da pessoa. Nicolas, enfim, não vou lembrar o sobrenome da pessoa que morreu,
Vamos entender. Para a gente ter uma posição, é preciso entender o que aconteceu, quem é o culpado. Enfim, acho que se a gente falar muito, a gente vai se precipitar, né? Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícia. Para você ficar por dentro de tudo e não perder nada, chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque é super demais. Valeu, rapaziada. Um grande abraço aí, só uma notícia boa do Coringão. Valeu, tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Vamos pra cima. Vamos que vamos.